toda a sua existência passa a ser periférica a esse comportamento. E agora vem a outra parte, que é a parte que aí ela é pingo nos is. E isso daí, em geral, ganha essa característica, não por uma questão meramente comportamental. É porque eu gosto de ir lá jogar. Não, é porque você vai fazer isso e aí você fica sem grana, aí você se endivida, aí você quer resolver o problema da dívida ganhando numa bet. Que é claro que a ideia mais idiota do mundo, sabe o tal da idiotice? Porque se você parar para pensar, a indústria como um todo só existe porque você soma todos os prêmios, tira uma taxa, um corte imenso, paga os impostos e o resto você distribui para os outros. Portanto, entra muito mais dinheiro na somatória dos valores alocados pelos apostadores do que sai dinheiro para pagar quem ganha, né? Para pensar por que existe a indústria. Entende? Entra 90, sai 10, entra qualquer coisa assim, sei lá se é de 9 para 1, sei lá de quanto que é. Mas a assimetria é brutal. E aí está o problema. Então, não é que as pessoas simplesmente ficam com uma questãozinha comportamental que, nossa, mas então eu vou fazer uma terapia e tal. Não, é que a pessoa está cheia de dívidas, a vida dela se torna uma função do comportamento de apostas, porque agora está tudo mesmo nisso. Ela perde a casa, então aí muda a vida dela, porque ela agora não tem mais casa, ou ela não tem o carro, ou ela sei lá o quê. Então, os impactos que eu estou falando não são meramente no domínio existencial e subjetivo. Não, as coisas ganham muito mais sentido porque quando você entra nesse circuito, você começa a ter prejuízos sérios, e esses prejuízos que são a manifestação prática dessa vida que está em torno das bets. Então não é nem que você está lá porque você está jogando, você parou de jogar faz 2 anos, só que você tinha uma poupança que você ia usar para isso, para aquilo, e você não tem mais a poupança, você era casado, e vocês tinham um plano de vida, o plano de vida foi pro buraco, você se separou, e você está vivendo essas consequências 5 anos depois, 10 anos depois, e você às vezes nem lembra que são essas consequências, mas são essas consequências que estão definindo quem você é e o que você faz. A gente, falando sobre vício, né? A gente falou agora sobre o vício da ludopatia, a gente falou sobre a pornografia também, que também pode gerar um vício na pessoa. Uma última pergunta para a gente finalizar qual que você acha que é a maneira mais recomendada para superar um vício, para vencer um vício? De forma prática mesmo. Perfeito. A pessoa que tem vício em pornografia, ou mesmo em vício em procrastinação, que também pode ser um vício, né? Você cria hábito da procrastinação, ou vício em aposta, vício em cigarro, vício em álcool. Qual que é a melhor forma de você superar um vício? É uma boa pergunta. Eu acho que para ela ser respondida com precisão, a gente tem que partir do seguinte ponto de partida. Não existe vício. Isso não existe. Existem diferentes comportamentos compulsivos e impulsivos. O que quer dizer compulsão e impulsão? Quando eu tenho um impulso, quer dizer que tem algo dentro de mim que me leva a fazer alguma coisa. Então eu tenho um comportamento impulsivo. Por exemplo, a pessoa que... por exemplo, muitos suicídios acontecem em função de comportamento impulsivo. A pessoa não estava planejando necessariamente, ela está, por exemplo, um que é comum é a pessoa na beira do trilho do metrô e ela pula. Impulsivamente, isso é impulsão, tá? Um comportamento impulsivo. E o comportamento compulsivo é um que recorre na mesma coisa. Então o comportamento compulsivo é do sujeito que vai lá e fica lavando as mãos muitas vezes porque ele pensa que as mãos estão sujas porque ele tem transtorno obsessivo compulsivo, tá bom? Então, justamente o transtorno obsessivo compulsivo é a característica, é a unidade nosográfica, vamos dizer assim, é o transtorno mental típico desses comportamentos que recorrem. Um vício, não necessariamente, emerge de um transtorno psiquiátrico, mas quando existem facilitações biológicas associadas a esse transtorno, então, por exemplo, tem um transportador específico de serotonina que também, em geral, ele age de maneira menos intensa em casos de depressão severa, também ele age em casos de transtorno obsessivo compulsivo, tanto que, do ponto de vista farmacológico, o tratamento é parecido. Quando tem essas coisas, a chance é maior, tá bom? Então, só considere isso daí. E, beleza. Então, ou seja, as pessoas, por uma questão existencial delas, de como elas são mais fáceis ou mais difíceis de entrarem em comportamentos compulsivos. Entendeu o ponto, né? Aí vem a grande questão. Quando essa tendência
ela é muito forte no que vem de dentro. Em outras palavras, o sujeito tem um TOC, tem um transtorno obsessivo compulsivo, seja muito bem caracterizado ou ainda mais leve, num caráter de características muito mais sindrômicas, mais bem mal definidas, mas tem um negócio, o tratamento mesmo de algo muito simples exige medicação.